precisa haver um diálogo maior, uma construção, uma articulação. Essa palavra é tão importante dentro da política e na política internacional, mais ainda. O que é articular? É você ali construir, conversar, entender as dúvidas, as dores, as preocupações, os interesses daquele que é um aliado seu ou um opositor ao seu projeto. Nós conversamos com quase todos os partidos ou representantes dos maiores partidos na Alemanha, e o fato de você visitar esses parlamentares e líderes parlamentares faz toda a diferença. Não adianta você ter uma reunião entre o presidente do Brasil e o chanceler da Alemanha, ou o primeiro-ministro, e acabou. Ah, não, tá bom, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil e o da Alemanha, eles têm conversas e contatos. Não é suficiente, porque nós estivemos no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha e uma das primeiras coisas que a diretora para a América Latina falou foi o seguinte: pô, muito legal, estou muito contente, é muito bom vocês estarem falando com todos os parlamentares. Porque no final das contas, quem vai votar a ratificação de um acordo como esse são os parlamentares, não é nem o chanceler. Se ele não conseguir convencer a coalizão dele, e não tem por que ele perder tempo com isso, se não é a prioridade número 1, mas é a prioridade talvez número 1 do Brasil, né? Fazer com que esse acordo avance. Então nós temos que ir lá e construir isso com esses parlamentares, conversar com os ambientalistas alemães, conversar com os ambientalistas da França, conversar, enfim, com todos esses grupos políticos internos de cada lugar. E esse é um trabalho demorado, porém ele tem que ser feito. Essas conversas têm que existir em alto nível, né, alto escalão. Então uma visita do líder máximo da nação brasileira a esses líderes partidários e não só uma conversa com o chanceler. Uma outra parte da estratégia importante, e que isso ficou evidente, que é a percepção da opinião pública. E aí nós precisamos de campanhas, nós precisamos vender melhor a imagem do Brasil. Quem o Brasil quer ser? Quais são as nossas vantagens? Ah, nós somos o país da festa, do carnaval, do futebol. Ok, mas o que mais nós podemos ser e o que mais e como nós estamos sendo percebidos pelas populações, pela opinião pública? E isso requer uma outra estratégia de comunicação maior, trabalhar com os formadores de opinião, com a percepção geral. Então você tem que talvez gastar com propaganda, com a imagem do Brasil. E óbvio que não é só a imagem da boca para fora, mas nós temos que ter sustentação nessa imagem. E essa sustentação vem de políticas públicas acertadas, vem de papel de liderança em ações específicas. Não adianta o Brasil falar assim, não, nós protegemos o meio ambiente. Bom, o Brasil tem que criar grandes projetos, tem que tomar a frente de grandes negociações na questão ambiental, tem que se mostrar inovador, tem que se mostrar mais preocupado do que isso, tem que ser a voz mais ativa nesse tema, porque isso vai transbordar e vai chegar nos ouvidos de todo mundo. E quando o Brasil fizer uma propaganda do tipo nós somos líderes na questão ambiental, nós vamos ter coisas práticas, tangíveis, reais para sustentar essa propaganda ou essa mensagem que nós temos que difundir. Isso vai ajudar a opinião pública e ajuda cada um desses parlamentares a não terem tantas resistências em passar um acordo ou estar próximo do Brasil, porque a nossa imagem é boa. Todos os países sofrem desse problema e, obviamente, que a Rússia está sofrendo desse problema numa escala gigantesca. Qual a imagem da Rússia hoje? Todas as empresas saíram, as grandes empresas do mundo estão saindo da Rússia. Por quê? A opinião pública mundial sobre a Rússia é péssima. Não sobre os russos, mas sobre o governo da Rússia, sobre o Putin, sobre o que está acontecendo. Os Estados Unidos passam por esse desafio com anti-americanismo, com erros graves como a invasão do Iraque, esse tipo de coisa, toda abala a imagem americana. E todos os países têm esse problema, a China também. Então, para o Brasil não é diferente. A única coisa é que nós temos que ter uma estratégia para lidar com essa situação, com essa questão. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.